Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando o Investe Amazônia Pod de 2025 com um convidado super especial que já esteve aqui conosco, trazendo números, trazendo o início da sua gestão e hoje vem falar um pouco mais de resultados. Queria aqui destacar a presença novamente, Bosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse é o primeiro episódio do ano 2025 e assim como foi no ano de 2023, no início da sua gestão, que a gente vai falar um pouco dos resultados até agora e da Suframa, né, em 58 anos, queria agradecer aí mais uma vez. Um prazer estar de volta aqui do Investe Amazônia com você. Vamos tacar fogo aqui. O Bosco é interessante, né? Porque o Bosco a gente pode falar de tudo com ele. A gente pode falar da cidade, a gente pode falar do estado, a gente pode falar do governo federal, a gente pode falar de várias coisas. É porque eu já sou velho. Não. Essa experiência, né, que você traz, ela é muito importante na posição hoje, depois de ter passado aí por muitas posições, mas vou destacar algumas, né, como vereador, deputado estadual, vice-governador, deputado federal, e hoje, né, você está nomeado aí como superintendente da Suframa tem há 2 anos, vivendo um novo momento que a Suframa tem vivido. Como é que você avalia esses últimos 2 anos da sua gestão, Bosco? Acho que é um novo momento que a Suframa está vivendo, né? A gente fechou o segundo ano com números exuberantes e isso dá conta exatamente do resultado do trabalho daquela equipe que a gente conseguiu montar lá. São os meninos de lá mesmo, da Suframa, que estão hoje na alta gestão, com raras exceções. E a gente conseguiu mudar um pouco a mentalidade. As pessoas na Suframa, aqueles que labutam diariamente, trabalham com muita alegria, né? Nem com uma certa alegria, mas com muita alegria. O desejo de ir trabalhar. A gente tem lutado pela melhoria da condição de trabalho, deles também, junto aos organismos do governo federal. Além do que isso dá um resultado, porque tem uma animação, tem um objetivo, que é o objetivo de cumprir essa política pública de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, que em última análise é o que nos sustenta, não só o Amazonas, mas também Rondônia, Roraima, Acre e Amapá nas suas áreas de livre comércio, que são os estados cobertos pela Suframa. A Suframa é gigantesca no seu objetivo de cumprir a integração regional e desenvolver essa parte daqui de cima do nosso país. Você começou essa resposta falando das pessoas, né? Eu queria te relatar aqui que a gente, para essa edição especial dos 58 anos da Suframa, a gente ouviu algumas pessoas e foi notório perceber que a tua gestão ela é uma gestão que abriu as portas dos departamentos da Suframa. Tá, então foi adentro realmente ali entender as dificuldades, entender o que cada área estava fazendo, e isso foi repetido por alguns servidores, tá? Queria te destacar isso. Legal. Isso é positivo porque simplifica, a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, né? Então o trabalho tem que ser um pouco a casa da gente, onde a gente se sente bem. E isso extrapola os muros, extrapola a rua da frente. Isso vai longe, né? Então essa relação mais simplificada com o investidor, com o trabalhador do polo industrial, com o trabalhador do comércio, com o investidor que foi lá para o Distrito Agropecuário da Suframa, com o investidor que está fazendo comércio lá nas áreas de livre comércio desses estados da Amazônia Ocidental, isso tudo gera esse ambiente agradável de fazer parte da Zona Franca de Manaus, dessa política gloriosa que nós temos aqui para o nosso estado, e também da Suframa. Então, eu encaro como uma coisa simples, boa, positiva, até porque é o que eu sinto. Eu trabalho onde eu quero, onde eu gosto. Eu gosto de levantar cedo para ir trabalhar. O dia que eu me sinto mal, onde eu estou trabalhando, a minha história toda foi essa. Eu peguei o beco, fui embora, voltei para casa e cuidei de ser feliz no dia seguinte, numa outra atividade, numa outra ação. Foi assim desde que eu fui lá para a fábrica, em 1981, saído da escola técnica. 10 anos depois eu saí para galgar espaço na vida pública. Fiz uma carreira que eu tenho muito orgulho dela. E agora estou lá na Suframa implantando essa mesma simplicidade de abrir espaço para todo mundo, de ouvir todo mundo, dizer que sim, dizer que não, dizer que sim quando é possível e dizer que não quando não é possível. O mesmo tratamento é dado para os investidores, para as pessoas que trabalham nos serviços que cercam a atividade dos nossos incentivos fiscais,
eu atendo todo mundo dentro daquilo que deve ser feito. Quer dizer, as portas da Suframa realmente são abertas para o público em geral. Bosco, interessante que a Suframa, ela já teve, acho que acredito que ela bateu em toda a história dela em torno de 140 mil empregos, quase 140 mil empregos, né? Diretos e indiretos. Diretos, perdão. E nós já estamos quase em 130 mil empregos. Isso vem acontecendo. Eu queria destacar, você falou de uma análise aqui, eu queria trazer alguns números e ouvir aqui o que você acha disso, tá? Os nossos números aqui que a gente tem catalogado nos mostram que de 2019 até 2022, o Polo faturou 572 bilhões de reais. Tá? Só na tua gestão, ou seja, 2023 e 2024, já está em 380,22 bilhões, ou seja, já está 66% do que foi em 4 anos, em 2 anos você já está a 66% disso. O que nos chama a atenção? É óbvio, né, que os bens de informática seguem aí liderando, o polo de duas rodas, mas o que chama a atenção é a taxa de crescimento. A taxa de crescimento médio dos últimos 6 anos, ou seja, bem sólido, tem 48 meses, a gente está falando de 14,98, quase 15% de taxa de crescimento. Então, se a gente projetar isso, a gente pode dizer que em 5 anos, se a gente mantiver essa taxa média, a gente vai atingir aí em torno de 400 bi, o dobro do que fechou o ano de 2024. Os indicadores são exatamente esse, é em cima desse otimismo que a gente trabalha. De 2022 para 2023, a gente empatou ali no faturamento, porque em 2023 havia uma expectativa com relação à PEC da reforma tributária. Foi o primeiro ano do governo do presidente Lula, o primeiro ano em que o senador Omar encampou de vez essa luta pela nossa influência, a influência da nossa bancada lá no Congresso Nacional. Então, nós aprovamos a reforma, que ali todo mundo, o investidor, dizia para mim, deixa ver como é que vai ficar essa reforma, porque vindo daquele governo, o desincentivo à indústria e o incentivo à importação, houve um incentivo muito grande às coisas importadas e houve o desincentivo à indústria nacional. Aí se incluía a indústria incentivada do Polo Industrial de Manaus, com muita clara evidência. Essas colocações eram públicas daquele ministro da época, daquele ministro da Economia da época, falava publicamente que a Zona Franca era um mal para o Brasil. Divulgou-se isso nacionalmente. Com a chegada do presidente Lula ao governo, nós iniciamos o restabelecimento desse crédito, mas 2023 todo mundo estava com o pé atrás, porque nós íamos fazer a reforma tributária, a PEC. Em dezembro, a PEC foi aprovada, nos beneficiou grandemente, consolidou o tempo de duração até 2073, assegurou os incentivos fiscais existentes em maio de 2023, comparativamente, até 2073. Então, nós alcançamos em 2024 essa avalanche de projetos novos aprovados. Foram 150 novos projetos aprovados, dos quais 59 são novos projetos. Somente os de diversificação, os projetos de diversificação, que são aqueles de linhas novas nas empresas já instaladas e com aquelas que se instalaram ano passado, nós crescemos 14 mil postos de trabalho novo dentro das fábricas de forma direta. E por isso mesmo, dentro desta projeção, eu creio que este ano, com a aprovação da regulamentação da reforma tributária, que eliminou de vez qualquer dúvida com relação à lei que nos dá a segurança jurídica para tal, aquele relatório que foi aprovado pelo senador Eduardo Braga, pelo Congresso, relatório da lavra do senador Eduardo Braga, sempre sob a coordenação exuberante do senador Omar Aziz, nos deu a certeza de que este ano nós vamos receber grandes investimentos, e a nossa esperança é que já em 2025 nós possamos superar a marca de 140 mil empregos.
diretos dentro das fábricas. Excelente. E não há dúvida, né, Bosco, que eu estava conversando com o Jorge Júnior, presidente Sim. da Eletros, na manhã, e a gente estava falando sobre isso, sobre o polo, sobre o futuro, e ele me trouxe um comentário que eu achei super interessante. Ele disse assim: Rubensson, o polo de Manaus, se não é o mais antigo, um dos mais antigos, mas eu acho que é o mais antigo bem sucedido. Sim. Porque vamos pensar que, se a gente analisar só os últimos 6 anos, pandemia, mudança de governo federal, tivemos a votação da reforma tributária, ou seja, completamente são variáveis que têm Seca impacto, extrema. seca extrema, Inédita, né? ou seja, são variáveis que realmente impactam todo o sistema, todo o nosso ecossistema. E a gente vê um crescimento sólido. Então, Que a gente só fica contra nós quem não nos conhece. Por causa de uma série de coisas, aqui falando com relação ao polo industrial de Manaus. Primeiro, que a gente tem uma gente trabalhadora. Segundo, nós temos pessoas extremamente gentis. Terceiro, que nós somos um dos polos do mundo com a mão de obra mais preparada e especializada. Quarto, que nós somos, em Manaus, uma cidade industriária. Aqui se monta uma fábrica em 60 dias, se o galpão estiver pronto. Você monta uma fábrica em Manaus em 60 dias. No 61º dia ela está funcionando, de recebimento de insumo, linha de produção e expedição, com um setor de gestão olhando toda a produção. Por quê? Porque nós temos aqui gente muito preparada. 58 anos depois da instalação da Zona Franca de Manaus, nós temos aqui doutores em produção, em engenharia, em sistemas, computação, em gestão, em computação. Nós temos uma mão de obra muito preparada. O custo, vamos discutir depois, mas nós temos uma cidade extremamente preparada. Então, isso tudo é um valor muito grande que não se mensura. Não tem como mensurar. Mas quem vier para Manaus montar uma fábrica, seja de que setor, 2 rodas, cosmético, medicamento, informática, seja de que for, ele vai encontrar gente muito preparada para montar a fábrica dele, o empreendimento dele. E pessoas dispostas, culturalmente, a pegar o ônibus 5 horas da manhã, entrar na fábrica e sair 5 horas da tarde. Porque as pessoas na periferia de Manaus se preparam para ir trabalhar no distrito. Há lugares que você, se for montar uma fábrica, você vai ralar. Eu sou testemunha disso, porque já mesmo no tempo que eu trabalhei na fábrica, naquela década de 80 a 90, havia dificuldade de mão de obra, de nível médio, de nível superior nem se fala, porque nós tínhamos a UA e tinha somente a UTAM, que formava tecnólogos. Eu me formei pela UTAM quando teve o curso de engenharia elétrica. Sim, já. Depois já. Bem depois, porque antes era só tecnólogo. Ela se deu exatamente para fazer engenharia de pesca, que era o futuro, foi muito bem pensada, inclusive, aquela Universidade Tecnológica do Amazonas, né, do TAM, Universidade Tecnológica do Amazonas. Então, ela tinha engenharia de pesca, ela tinha engenharia mecânica. Florestal, quer dizer, já naquele tempo, aqueles pensadores olharam para o futuro. Eles previram a questão ambiental, a questão do que nós tínhamos que formar técnicos e engenheiros para cultivar o nosso pescado, da forma que é cultivado hoje, em tanques, em criatórios. Eu acho aqueles homens maravilhosos, aqueles que pensaram a UTAM. Eu gosto muito de elevar esses homens, como eu gosto de elevar os pais dessa Zona Franca industrial, aqueles que tiveram a coragem de vir para cá investir em 1970, quando nós não tínhamos sequer voo direto. Eu repito isso, que é para a mocidade saber, para os atuais empresários que chegam aqui, já tem um distrito montado, que o eixo da M010 já pode montar fábrica, o eixo da 174 já pode montar fábrica, já é permitido montar atividade até atividade tipo 5. Eles não enfrentaram 30% das dificuldades daqueles que vieram. Seu Matias Maquilini pela Sharp, seu Eugênio Staub da Gradiente, seu Afonso Renel da Sempre Toshiba, o seu Isaac Werner da CCE. Esses sim
saíram lá de São Paulo, do conforto da Avenida Paulista, e vieram para cá. Quando pegavam o avião lá em São Paulo, faziam uma escala em Belém para poder chegar aqui. Eles vieram para cá instalar as fábricas deles. Nós somos muito gratos a eles. Eu, pessoalmente, e junto com a minha geração, somos muito gratos a eles. É incrível, né? Pensar que há 58 anos, um deputado federal, né, que você Sim. já teve nessa posição, né, um deputado federal teve a proposta, a iniciativa de propor a criação, né, da Zona Franca de Manaus. Isso é muito, muito importante. Você falou uma coisa interessante, né? A gente está falando dessa geração de emprego de 128 mil, mais ou menos, quase 130 mil postos atualmente, numa era de automação, de inteligência artificial. Então, a gente consegue estar aumentando empregos, postos de trabalho. Ao mesmo tempo que avança tecnologicamente. Exatamente. É impressionante. Eu confesso a você que eu também fiquei muito bem impressionado com esses resultados. Porque realmente e a gente olha, vê que como eu visito muito as fábricas, a gente encontra fábricas maravilhosas com tecnologia, implantação de sistemas que eu fico abismado. Eu adoro ver a coisa evoluída, porque é por aí que caminha a humanidade de Manaus, a humanidade da nossa Zona Franca. É por aí que caminha a preparação tecnológica das nossas fábricas, com avanço para a indústria 4.0, que é a automação, a melhoria dos sistemas de montagem, né, dos processos, e também a criação da mão de obra, oportunidade para mão de obra direta. Nós não estamos falando nem da indireta, nós estamos falando somente da mão de obra direta dentro das fábricas. É impressionante, eu mesmo me surpreendo quando eu vejo algumas empresas, que eu não vou nominar aqui, mas tem empresas que já estão com a indústria 4.0 estabelecida totalmente, plenamente, e outras que estão em processo. Dá gosto de ver. E, Bosco, falando desse crescimento, né, a conta que a gente fez aqui, projeção em 5 anos, dobrar esse faturamento que a gente teve em 2024, e em 10 anos, se a gente conseguir essa tendência, significa um faturamento de R$1 trilhão. Eu não sei se algum outro canal de comunicação chegou a projetar esses números, mas aqui, na nossa análise, a gente fez uma projeção de que em 5 anos dobra o que faturou em 2024, e em 10 anos pode chegar a R$1 trilhão. Benza a Deus, benza a Deus. Quando a gente pensa nisso, eu ia te fazer uma pergunta do seguinte: quais são, né, as próximas, vamos dizer assim, as próximas ações de PPB, de poder trazer, porque 6 anos estão mostrando que o Polo Industrial de Manaus está produzindo o que o mercado está comprando, está produzindo, está em linha com o crescimento econômico do país, e está em linha com algumas tendências globais. Certo. E a gente ainda vai falar de inovação depois. Mas como é que você vê nesse processo, que já está, que você está há 2 anos, o que você vê aí com relação ao PPB, a outros produtos, outros segmentos? Nós temos que avançar nisso, nós temos que dominar cada vez mais a modernização da análise dos sistemas de processo produtivo básico, né? Na sua essência, gerar emprego e desenvolvimento para a região. Esse é o PPB. Precisa ser feito aqui, precisam ser os processamentos e a industrialização. O processo de industrialização tem que ser feito aqui, exatamente para que a gente possa gerar emprego na região e, com isso, avançar socialmente. Ponto. O nosso desafio é exatamente ter o alcance, não na Zona Franca, mas também dentro do Ministério da Indústria e Comércio, porque há uma estrutura governamental de GT-PPB, é um grupo de trabalho do processo produtivo básico, cujo grupo a Sulframa faz parte, mas não manda. Então, a gente sempre ressalta isso. Quiçá nós mandássemos, nós teríamos muito mais agilidade de aprovação de novos projetos. Projetos inovadores, coisa do tipo, sairia com mais rapidez. No entanto, já avançamos, porque ano passado, em 2023, acho que 23, ainda é 23, o senador Omar aprovou no Congresso Nacional o projeto que estabelece o tempo máximo de 120 dias para aprovação do projeto, PPB. 121 dias, não foi aprovado, a Sulframa, de ofício, tem que aprovar aquele projeto para entrar em processo de fabricação, unidade de fabricação, porque houve casos que o projeto ficou rodando, esperando 2 anos. Quando foi aprovado, a caneca já não era mais a mesma, não tinha mais como fabricar, porque já tinha sido vencido por outra caneca do mercado, né? Mais barata, mais avançada. Então,
Agora a gente fez o avanço nesse sentido e nós estamos trabalhando porque nós regulamentamos a Constituição, regulamentamos a lei da reforma tributária. Dentro desse contexto, a gente tem que adaptar agora no período de aprovação dos projetos de PPB com rapidez. Nós estamos trabalhando nisso dentro da SUFRAM. Perfeito. Eu estive em Brasília semana passada e junto com o pessoal, alguns investidores espanhóis e chineses estavam interessados na parte de infraestrutura, então estavam olhando muito para o governo do Amapá, estavam olhando um pouco a questão do Acre, com a fronteira ali com o Peru, estavam olhando um pouco mais fora do Amazonas. E eu tive a oportunidade de ouvi-los e perguntar por que tanto interesse agora, e a gente sabe da questão do petróleo, né, na costa, no Amapá, e já é explorado nos outros países, né, como Guiana, Suriname, etc. Mas o Amapá, eu tive a oportunidade de conversar com políticos do Amapá na semana passada, e assim, há um interesse muito grande de desenvolvimento portuário, ferrovias, realmente de infraestrutura que a gente sabe que é super importante na indústria do petróleo. Como é que você vê e a SUFRAM ela está presente também no Amapá, ela está presente, né, na Amazônia, os estados e as zonas de livre comércio. Como é que você vê esse investimento de infraestrutura na nossa região, mas não apenas pensando no polo industrial de Manaus, mas pensando também nesses outros estados como Amapá, Acre? É fundamental que a gente avance nesse sentido, porque o nosso grande problema continua sendo o de infraestrutura, logística, nossa logística. Mas nós estamos distante do centro consumidor. Nós estamos distantes do centro consumidor. Se a gente for para cima, para a Panamérica, a gente fica um pouco mais perto. Estou falando de Colômbia, Venezuela, estamos ligados por terra, mas aí Colômbia, Bolívia, Peru, Equador, tal, esses partidos aqui, esses países da Panamérica. É para lá que eu acho que a gente tem que avançar, fazer esse bloco de negócios. Aqui entra uma série de coisas. Por exemplo, nós estamos trabalhando e brevemente nós teremos aprovado o alfandegamento do porto de Tabatinga. Isso é um avanço muito grande, porque nós estamos junto com Itamaraty trabalhando isso. Esse processo já está na ANTAQ para efeito de liberação. O alfandegamento do porto de Tabatinga vai nos dar a possibilidade de ser ágeis com relação à entrada e saída de mercadorias por aquele eixo hidroviário do Solimões, para entrar no Peru e entrar na Colômbia. Junto a isso, o Peru inaugurou em novembro, inaugurou em janeiro, em novembro e janeiro começou as operações de teste do porto de Chancay, que por terra liga com o Rio Branco, Isso. Acre. Sai de lá por terra de Chancay, dentro do Peru, vai para Assis Brasil, de Assis Brasil para Rio Branco, de Rio Branco para Porto Velho e de Porto Velho para o mundo. O que tiver que descer para Manaus pelo Madeira, vai descer, que já é a nossa rota, meter nas carretas, nas balsas e descer, já é a nossa rota. 7 dias para chegar aqui, 6 dias descendo. Então, e daí para o resto do Brasil e América do Sul. A partir de Chancay, no Peru, entrar um corredor permanente. Por isso que os investidores estão indo para Rio Branco, para o Acre, para trabalhar pequenos portos, para escoar mercadoria com mais rapidez, a partir desse grandíssimo porto de águas profundas que o chinês construiu em Chancay, no Peru, 80 quilômetros abaixo de Lima, por uma empresa chamada Cusco, cujo capital 60% é chinês e 40% é peruano, né? Eles abriram as portas da América do Sul a partir desse porto, que, segundo eles, irá ser o terceiro maior porto do mundo em movimento de cargas. Não há dúvida que há muito investimento, e o investimento atrai inovação, né? Ou seja, E o Amapá, só para dizer aqui, a exploração do petróleo naquela bacia, é a redenção do estado do Amapá. Eu espero que seja aprovado com brevidade. Isso vai levar ao desenvolvimento daquele estado, ao desenvolvimento daquele povo, que está bem mesmo em cima do Brasil, né?
Eu sonho com isso, porque eu conheço Macapá, eu já fui diversas vezes lá, e aquilo lá vai ser um Eldorado, porque se crescer daqui a alguns anos, na medida que cresce a Guiana, vai crescer somente 50% por ano, o que quer dizer que aquele povo vai viver em muito melhores condições Se eu não me de engano, vida. a Guiana cresceu 38%, foi o país que mais cresceu no mundo percentualmente. Então imagina Imagine isso acontecendo com com o Amapá. Que Não, maravilha. sem dúvida. Eu estou planejando agora em março para estar no Amapá, para dar uma volta ao Amapá e o Acre também, para justamente ver isso. E falando de inovação, como é que você vê a questão, né, todo o investimento que hoje a gente tem nos centros de pesquisas, aqui os nossos institutos de pesquisa, que projetos hoje de inovação assim você poderia destacar durante a tua gestão aí, durante esses 2 anos? A questão da ciência, ela é uma incerteza. É a certeza de que evoluiremos, mas há uma incerteza do resultado, do objetivo final vai atingir ou não. É ciência, é uma descoberta, é uma pesquisa, né? Só isso já conceitua aquilo que pode ir para frente ou não. Como tem um período de maturação desses estudos, isso se avoluma, hoje, em 2025, nós já começamos a ter uma tradição de bons profissionais que se formaram nos institutos, que estão pesquisando, abrindo a mente, e isso é uma bola de neve do bem, que evolui exatamente para que a gente possa ter disseminado isso em toda a Amazônia Ocidental e no Amapá. Porque a integração que a gente faz, as viagens que a Suframa faz para esses estados, leva a mensagem de que é preciso criar startups, é preciso criar pesquisadores, é preciso criar institutos para criar esse universo dentro desse magnífico recurso que é a obrigação das empresas do polo de informática investir, que é 5% do seu faturamento, e ano passado alcançou algo em torno de R$1,5 bilhão de reais de investimento na ciência. Quando se investe na ciência, não existe dúvida nem erro com relação a um futuro melhor, porque é a ciência que assegura o desenvolvimento das coisas. Para nós, aqui na nossa região, tudo está como em 1500. Os nossos minérios, a nossa floresta, está tudo em cima, né? O nosso índio está no interior vestido, mas ele é o mesmo índio do tempo das lutas de Ajuricaba. É o mesmo, com instinto valente, guerreiro e guardador da nossa floresta e dos nossos rios. Ele está lá, no interior da Amazônia, guardando esse nosso espaço que a gente tem aqui para o bem da humanidade. O que a gente está trabalhando agora é para que a gente pegue as nossas coisas, possa desenvolver, preservando, industrializar e devolver em melhor qualidade de vida para o homem que está na capital, que está nas sedes municipais e também para aquele que está lá na comunidade rural, que já vai receber o sinal do satélite e vai estar com o celular na mão, a qualquer momento, a qualquer hora do dia, conversando com os outros irmãos índios ou não. Bosco, incrível como que você falou aí de inovação, falou de ciência, né? E recentemente eu tive uma portaria da Suframa agora, né, de janeiro de 2025, 1º de janeiro, onde estabelece diretrizes para investimento, né, em fundos de investimento e participação, os FIPs. Sim. E isso abre aí oportunidades para crescimento. A gente está chegando aqui no final da nossa conversa, Bosco, que é incrível porque a gente vai embora, né? Mas são 58 anos. É um garoto, né, uma garota que está em pleno vigor, né, quando a gente olha os números. A gente vê em pleno vigor e uma situação que realmente para chamar atenção, porque como investidor, ele está numa região que só cresce. Não é uma região que decresce, é uma região que só cresce. Sim. E a cada ano, mais e mais investimentos são anunciados. Ainda falta muito. Falta a BR-319, falta, né, a gente sabe, os senadores, nossos deputados que estão atingindo, que estão buscando esse objetivo, mas
Como é que você vê aí 58 anos, que agora eu queria que você deixasse a mensagem, o que se pode esperar? Porque eu sei que vão passar, você está fazendo mais uma vez, né, você está deixando o teu legado, mas uma hora vai vir um outro superintendente, pode vir outra superintendente, mas o importante é que agora, né, você está diante de um cenário muito favorável. Eu acho que nós estamos lá com essa nossa gestão estabelecendo uma marca de relacionamento simplificado, abertura com relação e especialmente respeito ao investidor, ao cara que acredita, que bota dinheiro no projeto dele e que a gente tem que de fato incentivar e assistir. Esse é um detalhe básico. O outro trabalho junto aos servidores, que são belíssimos servidores da Suframa, extremamente capacitados, todos eles de uma forma geral, é estabelecer uma tradição de que a Suframa precisa estar próxima ao trabalhador e ao investidor, deixar isso incorporado, essa ideia incorporada. Esse é o meu sonho, o meu desejo, né? De passar lá e deixar isso incorporado. E o terceiro é que, a partir da Suframa, a gestão de um projeto, mais que um projeto, um programa de conscientização permanente nas universidades, nas escolas e nas comunidades sobre a importância da Suframa para o desenvolvimento do norte do país. Porque nós estamos mudando, a geração é outra, e essa geração que está não faz ideia do que éramos antes de 1967. Antes de existir a Zona Franca de Manaus. Eu quero só dizer que éramos um porto mofento, que não tinha nenhuma perspectiva, uma cidade com 300 mil habitantes, se é que era isso, porque até as estatísticas não eram precisas. Quem tinha um dinheirinho no comércio mandava os filhos estudar no Rio de Janeiro, na Bahia ou em Pernambuco, porque aqui não existia universidade. A Universidade do Amazonas veio existir a partir de um projeto do senador Arthur Vigílio Filho, pai do ex-prefeito Arthur Vigílio Neto, nos anos 60. Então, imagine, nós sobrevivemos de 1920, com a debacle da borracha, até 1970, foram 50 anos de pura miséria, de pura desesperança, de um Porto Velho de lenha que vivia de couro de jacaré, de balata, de seringa, o restante de seringa, de tracajá, de ovo de tracajá, comercializando, fazendo escambo para o que ainda restava no interior do estado. Essa era a nossa cidade, sem nenhuma esperança. Nenhuma esperança. A partir de 1967, nós passamos a ser a esperança do norte do país. Aqui para cima, por isso nós somos a cidade mais cosmopolita do norte do país, é Manaus, é para cá que as pessoas vêm, e Manaus é a mãe dos deuses, ela recebe todos os irmãos de braços abertos, sejam brasileiros ou não. Aqui tem o que fazer, tem espaço para trabalhar, tem espaço para progredir. E tudo isso nós devemos à nossa Zona Franca de Manaus, essa senhora de 58 anos de idade. Eu acho que ainda é um garoto e uma garota, hein, Vos? Porque com esse exercício, com esse vigor físico aí, mais 58 anos de muita experiência. Eu sou fruto da educação daqui do Amazonas, né? Quando eu cheguei aqui, eu sou um desses que chegou aqui novo, 17 para 18 anos. Tive a oportunidade, você citou aqui a UTAM, né? Fui aluno da UTAM. Então eu vivi aí eu entrei no Distrito Industrial, então eu entendo o que você diz, mas realmente nós estamos vivendo uma transição. E essa transição, a gente precisa combinar a experiência dos cabelos brancos com a inovação, com a juventude, com os novos negócios, startups, fazer com que esse recurso todo, né, de P&D se transforme numa nova indústria, num novo segmento, que a cadeia toda esteja fortalecida. Eu queria te agradecer por você estar aqui conosco mais uma vez. Obrigado por todo o apoio de sempre. E deixar vocês aí, que esse episódio vai estar no ar, junto aqui com todas as falas e todos esses pontos, né, que foram colocados aqui pelo Bosco. E assim, invista no Amazonas.
invista na Amazônia, é onde virão os próximos negócios, as próximas indústrias, é romper essa bolha do que acontece em outros centros. Aqui realmente tem muita coisa para fazer, e onde tem muita coisa para fazer, tem muitas oportunidades. Então, muito obrigado, Bosco. Eu que agradeço a oportunidade.